Bom dia! Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No mesmo instante, se lhe abriu a boca, soltou-se-lhe a língua e ele entrou a falar, bendizendo a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 64. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Também Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos desafetos e por aqueles que tenham dificuldade de relacionamento. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. Vamos, nesse instante, criar um quadro mental de Jesus. A cena que mais nós gostamos. E vamos deixar-nos envolver pela bondade, pela tranquilidade, pela paz que emana do Cristo em nossa direção. E vamos deixar brotar do nosso íntimo uma prece de amor e de gratidão a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade que nos concede de estudar o teu Evangelho. Queremos pedir, Jesus, por aqueles irmãos que ainda não somos simpáticos e que eles também não são simpáticos a nós, criando uma rusga, muitas vezes doentia. Que o seu amor nos envolva, Jesus, para que o perdão se faça entre nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 25 dias da Concafras. Está bem pertinho. Você já fez a sua inscrição? Ainda não? Entre lá no site www.concafras.com e faça ainda hoje a sua inscrição. A Concafras acontece há 67 anos, trazendo às cidades, aos lares, às casas espíritas participantes, muita luz, muita vontade íntima de transformação e muita vontade de trabalhar. Então, meus amigos, estaremos recebendo em Alta Floresta, na Semana do Carnaval, caravanas de diversas cidades mato-grossenses, que vem trazendo a sua cooperação, trazendo a sua alegria, porque esta é a Concafras do abraço, viu? Que maravilha, né? Há 2 anos sem fazermos a Concafras presencial, esta vai ser a primeira Concafras presencial depois da pandemia. Em 6 cidades brasileiras estará acontecendo essa festa do Evangelho do Cristo. E para alegrar essa festa, queremos convidar você a conhecer o Espiritismo. Você que se considera espírita, você que é simpático à doutrina espírita, você que é curioso, que tal? Em fevereiro, no dia 11, nós vamos começar a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 66984667119.
10. Meus amigos, hoje é dia de reunião pública. É um momento de estudar, de esclarecer o nosso espírito. Então, a partir das 8 horas da noite, iniciaremos a palestra da noite. Lembramos aos amigos que é muito importante chegar mais cedo, porque 5 para as 8 o portão de nossa casa é fechado. Então, chega mais cedo, às 7h30, para cantar, para estudar, para alegrar-se, para harmonizar, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E Jesus, fitando-os, disse: para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Embaraços. Indiscutivelmente, somos defrontados por situações embaraçosas nas quais se nos oprime o espírito, ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença. Isso te ocorre no mundo quase sempre. Quando os próprios erros elastecido assumem aos teus olhos a feição de males sem remédio. Quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. Quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. Quando te vês sob aflições e desencantos por negócios francamente infelizes. Quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Quando alguém te acusa por delitos que não cometeste. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem, sejam quais forem. No entanto, ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do Mestre. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1967. E também no livro Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 44. Meus amigos, parece que essa mensagem é real, né? De 1967, mas parece que acontece ainda hoje essas questões, né? E quantas vezes nós nos encontramos em situações embaraçosas e às vezes muito complicadas e de difícil saída. Então, e essas questões nos oprimem. E são vários momentos, né? E como o Emmanuel nos apontam, quando os próprios erros nossos, eles assumem
um grau muito grande diante de nossos olhos e parece que não tem saída. Quando a nossa saúde fica arruinada, quando um ente querido está chegando ao momento da morte, quando as nossas aflições e desencantos nos traz grandes infelicidades. A injúria diante da sociedade, as nossas imagens vão por água abaixo. Quando afetos queridos se afastam da gente. Então, em cada momento da nossa existência, do nosso dia, nós somos colocados em embaraços. Todos os dias, pessoas que denigrem a nossa imagem, pessoas que querem, que procuram pequenos detalhes para ficar ali martelando, para ficar tentando humilhar, para constranger. Então, sempre a gente vai se deparar com esse tipo de situações. Como diz o Emmanuel, esses são grandes desafios porque devemos passar. Então, sejam quais forem eles, qual que seria a nossa postura diante dessas situações? Orar, confiar, trabalhar e esperar. Então, não adianta se a gente não tem como, as coisas estão tomando uma dimensão grande, então o que nós temos que fazer? Orar. Orar por aqueles que estão a nos agredir, confiar em Deus, trabalhar e esperar, porque as coisas se ajeitam. Em tudo aquilo por que a gente está passando, em alguns momentos, nós precisamos, às vezes, de passar por esses embaraços, por esses ajustes, para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, Emmanuel nos diz aqui no finalzinho da mensagem: todas essas questões é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, confiemos mais em Deus. Acalmemos o nosso coração. Busquemos sempre sintonizar com os nossos anjos da guarda que estão sob o comando de Jesus para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos intuir. E as coisas no devido momento se ajeitarão, não no momento em que nós queremos. É importante também percebermos, meus amigos, que alguns estão na fase da colheita, outros ainda estão no plantio. E vai chegar o momento que eles vão colher. Então, é necessário que termos a paciência, termos esse entrosamento com Jesus, para que a gente possa ter diante de nós a clareza das coisas e sempre tomar as decisões com base no Evangelho do Cristo. Não porque pessoas falaram, mas porque estamos vendo se aquilo que a gente vai tomar de decisão é em conformidade com o Evangelho do Cristo. Porque nós temos que fugir de valores distorcidos que nos levam à queda. E nesse instante pode acontecer aí uma queda nossa e que a colheita por que nós estamos passando possa virar um plantio futuro de grandes dores, de grande tormento e grande sofrimento. Então busquemos sempre sintonizar com Jesus. E vamos fazer prece pelo nosso país, fazer prece pela humanidade terrena, que são todos nossos irmãos, com a humanidade dos mundos, dos universos, porque somos irmãos, todos somos irmãos.
alguns em situações diferentes dos outros, mas somos irmãos. Então vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão passando fome. A fome mostra o quanto nós somos incapazes de amar. Devemos, Jesus, com base no teu evangelho, nos transformar, de ser luz por onde nós passarmos, de levar o evangelho em todos os lares, não com discursos, mas com a vida, com a prática diária. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.